do povo, aumentaram mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio de mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e mofaram os seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. E todos os vasos de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada, levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Só até aqui. No ano 606 a.C., você sabe que na história humana a gente convencionou contar os anos antes de Cristo em ordem decrescente, só para, né? Então 606, 605, até chegar ao ano 0, que é Jesus, tá bom? Então em 606, houve então, Nabucodonosor invadiu pela primeira vez de 3 Jerusalém, levou Daniel, seus amigos, e levou alguns utensílios do templo. No ano 597, Nabucodonosor voltou lá, e Jeoiaquim agora foi rendido, e nesse tempo foi também levado cativo para a Babilônia Ezequiel. Você tem um livro de Ezequiel na sua Bíblia aí. Então, assim, não foi só Daniel que foi levado, muitos outros, mas também Ezequiel, o profeta de Deus, que você tem o livro de Ezequiel na sua Bíblia. E 18 meses depois, do ano 597, eles destruíram totalmente a cidade de Jerusalém, saqueando tudo e derrubando todos os muros, e aí então não ficou mais nada. Mas tem uma coisa interessante, e isso que eu vou dizer é a respeito de um profeta, está no livro de Jeremias, capítulo 26. Em Jeremias 26, Deus levantou um profeta chamado Urias. Esse profeta foi até o rei, até o povo e disse: parem de pecar. Se vocês não pararem de desobedecer a Deus, Deus vai punir vocês. E as pessoas não deram atenção, zombaram de Urias. Estou falando em Jeremias 26, o capítulo todo. E agora Urias, ele foge, porque estão querendo matá-lo, ele foge para o Egito, e o rei manda então soldados que vão atrás dele, e eles matam o profeta de Deus, para que ele, desculpe o termo, cale a boca, para que ele se cale, para que não haja voz de Deus falando e incomodando as pessoas. E aí então Deus levanta outro profeta. Agora eu estou em Jeremias 36. Levanta um outro profeta, que é o profeta Jeremias. E Jeremias escreve um livro como uma grande carta para o rei. Isso está em Jeremias 36. E a partir do versículo 20, pasme você. O rei manda, ele pega como um canivete, uma faca, e quando está sendo lida mais ou menos a terceira folha dessa carta, ele pega um canivete, corta essa carta e diz: eu não quero ouvir isso. Está na Bíblia, Jeremias 36, 20 e seguintes. Eu não quero mais ouvir essa conversa de Deus. Chega dessa conversa. Pega um canivete, corta aquela carta, pega da mão da pessoa que está lendo e joga no fogo e queima aquela carta. Aquela carta nunca foi ouvida, toda ela. Mas sabe o que Deus faz?
Deus diz para Jeremias: Jeremias, agora você vai escrever a mesma carta outra vez e vai mandar para o rei. Então aqui eu queria fazer uma pergunta a você. Será que Deus não tem interesse que você ouça a voz dele? Será que Deus não quer que você ouça? Porque ele manda profetas, manda mensageiros, os textos que nós lemos, manda pessoas para avisarem a gente da palavra dele, de que a gente deve obedecer, de que a gente deve ter Deus em alta estima, só ele ouvir, só ele obedecer, para que nós sejamos obedientes em tudo a ele. E ele diz a sua palavra através dos seus mensageiros, através de cartas. Mas as pessoas querem ouvir a voz de Deus? Você acha que, por exemplo, agora, se eu pegasse uma caixa dessas daqui, um microfone, e eu fosse diante de um barzinho aqui de Bauru, aqueles barzinhos barra pesada lá, que tem aquele som potente lá, e eu colocasse uma caixa tão alta quanto aquele som, e eu começar a dizer assim: vocês precisam mudar, vocês não podem fazer isso. Você acha que as pessoas iam me aplaudir lá? O que eu ia ganhar? Latadas, não é assim? Vai embora, o que você está fazendo aqui incomodando? É domingo, rapaz. Fica lá incomodar outro. Ninguém quer te ouvir, não. Ninguém quer ouvir essa baboseira que você está dizendo aí. Mas você sabe, eu sei, que Deus não é possível de ser calado. E a sua vontade soberana acontece. Meu irmão, minha irmã, quando você ouvir a voz de Deus, leve em conta, tenha por atenção, ouça com atenção. Eu vou dizer para você uma coisa, por incrível que possa parecer, a minha vida e a minha voz e a minha existência são irrelevantes. Mas a mensagem que eu trago de Deus, ela tem muita importância para você. Por isso que você precisa sempre orar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber o que o Senhor tem. E Deus tinha um castigo para o seu povo, um castigo, mas de amor, dizendo: se arrependam, parem com isso. E nós lemos lá na Bíblia, eles pecaram de tal forma que Deus disse: não há mais condições, agora somente o castigo. Já não há mais, eles não ouvem mais a minha voz. Agora eu preciso agir, e Deus age com dureza, à altura da dureza das pessoas. Vocês viram aquele texto que eu sempre leio no início do culto? Eu li lá em 2 Crônicas, está dizendo: tu és justo para com os justos, mas tu és também duro para com os ímpios. Que depende da minha atitude com Deus. Não adianta eu querer achar que eu vou ganhar numa guerra, numa briga com Deus, e que não ouvi-lo vai fazer as coisas não acontecerem. Por exemplo, se você for ao médico e o médico disser assim: olha, você sofre do coração e eu vi aqui que você precisa fazer um cateterismo urgente. E você disser assim: que nada, vou fazer cateterismo, esse médico aí, eu vou viver a vida. Você, por não ouvir o médico, por não seguir os conselhos dele, você vai ser salvo por causa disso? Vai deixar de ter um infarto? Não vai. Então, saber é uma boa virtude. Ter essa informação para tomar providências, porque o infarto pode levar a pessoa à morte. É altíssimo o risco. O pecado, queridos, é pior do que o infarto. O pecado é pior que câncer. O pecado é pior que radiação. O pecado é altamente destrutivo. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Deus é santo. Nós cantamos aqui: Deus é santo. Agora, esse endurecimento das pessoas levou a total destruição da cidade, das casas, perda das propriedades. E tem uma coisa que aconteceu. O povo judeu, ele tinha uma religiosidade. Ele prestava culto a Deus, e o culto que eles faziam era num lugar que eles davam como sagrado. Esse lugar era o templo de Jerusalém. Lá nesse lugar, que era um lugar dedicado ao culto a Deus, onde as pessoas tinham a sua religiosidade. Elas achavam assim: olha, se eu cumprir a minha obrigação de fazer aqui, de dar uma ovelhinha, de dar os meus grãos que eu recebi na minha colheita, e eu vou lá uma vez por ano, tá tudo certo. Meu vizinho não vai olhar bravo comigo, eu vou passar bem com todo mundo, eu fiz o que todo mundo acha que eu tenho que fazer, tá tudo certo. Era uma coisa superficial. Agora uma pergunta: como é seu relacionamento com Deus? Também é uma coisa superficial? Você tem um relacionamento assim, de fazer de conta que está tudo bem? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora não tenho que me preocupar mais.
né? Deus não vai me incomodar essa semana, porque eu já fiz o que ele achou que eu mandou fazer. Então, agora, o que Deus vê é o coração. Por isso, Deus permitiu que o seu templo santo fosse arrasado, para que as pessoas percebessem que aquela aparente religiosidade não significava nada para Deus. Deus não protegeu o seu templo. Deus não mandou um anjo lá para dizer, olha, vocês aqui não podem entrar. Foi tudo arrasado, o santo dos santos. Porque como uma metáfora viva, como algo assim, possível de se enxergar. Já que vocês não me cultuam, então eu vou acabar com isso. Isso não tem significado para mim. Essa casa, essa construção, o ouro desse lugar, isso não significa para mim. O que significa são vocês, o meu povo. As pessoas que me adorem. Isso que tinha significância e tem para Deus. Como Jesus vai dizer lá depois, para aquela mulher à beira do poço, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração a Deus. Não é ir a algum lugar, fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender a separar e não viver uma vida de religiosidade. E nesse contexto todo de guerras, de devastação, de mudança rápida em poucos anos de reis, quero dizer para você que o reino de Nabucodonosor, ele durou 43 anos. Nós temos alguns jovens. E a Bíblia, ela pinça essa história, ela destaca, coloca uma lente de aumento ali naquele contexto todo, e ela pede, olhe, prestem atenção em Daniel e seus amigos agora. Porque a partir de agora, nesse contexto de caos, eu quero que você, leitor da Bíblia, Deus dizendo, observe esses jovens. Esses jovens agiram de uma maneira diferente. E a partir de então, desse texto, Deus vai começar a focalizar a história desses 4 jovens. Um deles, Daniel, que dá título ao livro. E você percebe que esses jovens, eu disse semana passada, eu não estou aqui para perceber ou para afirmar sobre a motivação. Obviamente que Daniel era um moço que resolveu no seu coração não se contaminar. Mas ele percebeu o que estava acontecendo. Ele teve uma percepção de que as coisas estão sob o domínio de Deus. Ele falou assim, eu posso até morrer aqui. Eu posso até perder a minha vida, mas eu não posso zombar desse Deus que não se deixa escarnecer, porque esse Deus é destruidor também. Ele é meu, o quê? Como é que chama Daniel? Meu juiz. Esse Deus julga, esse Deus mostra com muita seriedade o juízo dele. Atualmente nós temos algumas pessoas que não falam do inferno. Pensam que o inferno não existe, porque elas fazem uma mistura. Deus é amor, lá do Novo Testamento, lá de João, 1ª, 2ª, 3ª João, eles leem isso, eles falam assim, Deus é amor. E aí eles colocam como que apagando todos os outros atributos de Deus. Deus é amor. Sabe o que foi que colocou Jesus pendurado naquela cruz? O amor de Deus. Porque a justiça de Deus colocaria nós ali, colocaria cada um de nós pendurados naquela cruz. Mas foi o amor de Deus que pendurou seu próprio filho no madeiro, para que você fosse salvo. Agora eu pergunto, se Deus é tão bonzinho como você acha, bonzinho assim de bonachão, de que não se importa, por que ele faria isso com o próprio filho? Horas. Ele permitiu que o filho dele morresse, sofresse. Deus é amor, mas esse amor é um amor sacrificial. É um amor que coloca você diante do inferno e diz, é isso que você quer? É essa atitude que você vai viver? Ou você quer me servir, ser feliz e perceber o meu amor de uma forma que possa ter paz no coração? Essa é a questão. Porque eu pergunto a você, eu disse isso outro dia na classe ali, que eu dou aula de manhã. Se eu vejo uma tomada, tem uma tomada, você pode ver qualquer lado aqui dessa igreja, agora tem tomada. Já tinha antes, agora tem mais ainda. Tomada é uma coisa boa? Depende. Depende do quê? Do uso que eu faço dela. Se eu usar essa tomada para uma coisa útil, posso ligar um aparelho nela, é ótimo. Mas se porventura eu colocar um pedacinho de ferro na tomada e estiver
com os pés descalços, a tomada vai ser boa para mim? Ela vai me destruir, não é? Eu vou aprender a nunca mais brincar com a tomada. Eu já passei por isso. Então eu sei o que eu estou dizendo. Muito bem. Eu sei a diferença entre 110 e 220, você sabe? Então. Muito bem. Então, você brinca com Deus. Deus é amor. Mas Deus é também justo. Deus é todo-poderoso. Então você tem que aprender qual é a ordem de Deus para que você possa fazer uso do caminho de Deus para a sua vida. E Daniel estava ali. Agora eu quero mostrar a você como Daniel agiu. Por quê? Porque eles tinham no versículo 5, em especial, de Daniel 1, o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos. Em média, quanto tempo é uma faculdade hoje? Em média. Quantos? 3, 4, 5, né? 6, até medicina, até mais, né? Muito bem, então, aqui nós temos uma faculdade de período integral, com direito à alimentação de primeira, era a mesma comida que o rei comia. Eles tinham direito à estadia, tinham direito a também aprender a língua e também os costumes, a cultura. Mas eu queria falar uma coisa sobre a Babilônia. A Babilônia, ela tem um início triste. O início da Babilônia se deu na Torre de Babel. Babel significa confusão. Quando ocorreu em Gênesis 6 o dilúvio, por que ocorreu o dilúvio mesmo? Porque as pessoas eram boazinhas? Porque as pessoas tinham se desviado de Deus. O mesmo Deus de amor mandou o dilúvio. E a Bíblia diz que toda a carne foi destruída. Os animais não morreram por quê? Foram colocados na arca. É interessante que muitas culturas de todo mundo falam do dilúvio, mesmo culturas não bíblicas. Você pode pesquisar nas civilizações antigas, a maioria delas fala de um grande dilúvio. E agora nós temos essa destruição, e aí a população humana novamente começa a se multiplicar, e a história do dilúvio vem vindo junto com essas pessoas que foram se casando, foram tendo filhos, e estas pessoas, elas decidiram uma coisa: olha, não está muito bom assim. A gente fica muito dependente de Deus, a gente tem que fazer tudo o que Deus manda. A gente não está gostando disso. Nós vamos fazer uma torre agora. Nós vamos começar a construir uma torre, e nós vamos chegar com essa torre até o trono de Deus, lá no céu, e nós vamos tirar Deus do trono, e agora o trono de Deus vai ser nosso. A gente pode fazer uma torre, não pode? Então vamos fazer. E então as pessoas começaram a fabricar essa torre. Agora eu pergunto para você, existe alguma torre que possa chegar no trono de Deus? Que ignorância, que perda de tempo fazer isso. Mas o homem ignorante, o homem pecador, ele imagina que ele pode se rebelar contra Deus, ele fazendo uma torre, fazendo alguma coisa. Você já tentou fazer uma torre contra Deus na sua vida? Você já tentou dizer assim: olha, Senhor, o Senhor pode cuidar de tudo isso daqui, mas essa parte aqui não. Essa parte é minha. Essa parte o Senhor não mexe. Isso é uma torre. E as pessoas agora começaram a construir essa torre. Mas Deus do céu, ele disse assim: olha, isso não vai prosperar. E o Espírito de Deus foi lá. E de repente, num instante, as pessoas começaram em grupos falar em línguas diferentes daquelas que eram... O mundo falava uma só língua. Nós não sabemos que língua era essa. Mas agora então as pessoas passaram a falar línguas. E agora cada grupo, você fala a língua que eu falo, e eles foram se juntando ali e foram se organizando, e aquela construção macabra, afrontosa contra Deus parou. Mas algumas pessoas ficaram ali, naquele lugar, naquela torre, nos fundamentos daquela torre. E lá foi nascendo esse império babilônico. Ah, tem mais. Essa ideia da torre não acabou. Mesmo com essa confusão, você sabe de onde é o berço da feitiçaria? A feitiçaria é algo que Deus abomina. Sabe por quê?
Porque a feitiçaria, ela é um ato e uma tentativa de fazer alguma coisa contra e sem Deus. Quando você faz alguma coisa que você retira Deus da equação, ou faz alguma coisa que afronta Deus, alguma coisa que Deus não disse para você fazer, isso é feitiçaria. Feiticeiro e feiticeira é a pessoa que manipula as coisas contra a vontade de Deus. Então essas pessoas passaram agora a usar os elementos da natureza e começaram a fazer a feitiçaria. Mas tem mais, também tem a magia. A magia é a enganação, é a tentativa de fazer coisas que realmente não aconteceram. É o engano. E agora então os mágicos surgem. E desse grupo de feiticeiros e mágicos vão surgir aqueles que eram chamados de encantadores, os adivinhos. E todo esse culto a tudo que não representa Deus se fortaleceu e foi fundado na Babilônia. Babilônia é lugar de confusão, Babel, lugar de confusão. E sobre esta confusão, porque todo lugar onde não há Deus, onde não se adora a Deus, toda vida que não se centra em Deus, toda pessoa que não compreende, não ouve a voz de Deus, está em confusão. Está, como a Bíblia vai chamar no Novo Testamento, perdida. Está em caminho da perdição. E esse país foi montado, foi construído em cima desse império agora, em cima dessas feitiçarias de agoureiros, de adivinhos, de encantadores. E essa era a grande massa e a grande cultura daquele povo. Mas agora interessante, nós temos um jovem chamado Daniel, que ele vai estudar na universidade da feitiçaria, na universidade da magia, na universidade dos encantadores, na universidade de todas as coisas. E mais, trocaram o nome dele. E mais, queriam que ele comesse a comida que era oferecida a todo tipo de Deus, que não é o Deus verdadeiro. Ele disse assim: eu não aceito comer essa comida. Eu e meus amigos, eu decidi que eu não vou me contaminar. Eu não vou me envolver com isso aí. Você já foi em alguma festa, por exemplo? Todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo faz coisas erradas, por que eu não vou fazer? Algumas pessoas pensam que elas são proibidas de fazer alguma coisa. Hoje eu vou explicar para você uma coisa. Você pode fazer o que você quiser, você não é proibido de nada. Você pode fazer o que você quiser. O inferno está cheio de gente que fez o que quis. Mas também você pode fazer o que Deus quer. Você pode fazer a vontade de Deus na sua vida. E Daniel decidiu fazer a vontade de Deus, porque Daniel viu quem é esse Deus. Viu que esse Deus faz com pessoas que não obedecem. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Você já fez essa decisão na sua vida? Eu não vou me contaminar. Aparece alguma coisa, você diz: não, isso não é para mim. Eu não vou me contaminar com isso. Eu não vou me envolver com isso aqui. Eu não vou fazer parte disso. Eu não. Eu não posso fazer o mundo mudar, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu posso fazer o meu coração ser santo a Deus. E eu vou dedicar a minha vida a Deus. O Daniel decidiu isso. Eu não vou me contaminar com sexo. Eu não vou me contaminar com drogas. Eu não vou me contaminar com essas comidas do rei, que são oferecidas a ídolos. Eu quero ter uma vida pura a Deus. E Daniel, ele não tinha opção. Porque ele foi falar com Aspenaz e disse: olha, eu não vou poder comer essa comida. E sabe de uma coisa? Deus me mandou aqui mesmo. Eu não vou comer, já pode me matar. Mas não. Daniel tinha sabedoria. Sabe, no emprego da gente, às vezes tem alguém que é crente lá e fala assim: eu não vou beber aqui não, viu, seus pecadores, seus infiéis, vocês vão tudo para o inferno e tal. A pessoa fala assim: quem vai para o inferno é você. Não é assim, não sabe o que está falando, mas não é assim que a gente faz. A gente testa a lei de Deus. Você já testou a lei de Deus? Já testou o Deus da Bíblia? Já usou as ordenanças dele na sua vida? No seu casamento, no seu relacionamento, no seu noivado, no seu namoro?
Alguém diz assim, não tem problema, eu durmo com quem eu quero, eu faço o que eu quero, eu fico com quem eu quero, eu passo a noitada e tal. Por que você não experimenta fazer o que Deus quer para a sua vida? Experimente virar a mesa e dizer assim, não, no meu relacionamento, eu não vou mais me relacionar intimamente com a pessoa. Agora eu vou servir a Deus. Eu vou experimentar fazer isso por 10 dias, por exemplo. Não vou fazer isso aí errado. Vamos ver o que Deus vai fazer na minha vida. E Deus abençoa você. Foi isso que Daniel fez. Ele disse assim para Aspenaz, olha, tenho essa mesa aqui. Eu não vou comer isso. Mas nós vamos fazer um acordo aqui. Eu peço a você que manda aqui, mas eu peço a você uma coisa. Por 10 dias, eu vou comer apenas legumes. Ou pode ser vegetais também. Incluía frutas também. Essa palavra não significa somente legumes. Legumes, vegetais, é tudo que não envolve carne. Olha, você vai me experimentar aqui por 10 dias. É pecado comer carne? Deixa eu fazer uma pergunta a você. A Bíblia em algum lugar proíbe comer carne? A Bíblia manda alguém ser vegetariano? Não, não é isso. Mas Daniel, ele sabia a procedência daquela comida. Ele falou, eu não vou comer isso. Isso eu não aceito fazer. Eu não vou usar o meu corpo, que é o corpo que Deus fez, que Deus cuida, para colocar drogas em mim. Para colocar essa coisa suja. Essa comida que já, apesar de ter bom sabor, já vem estragada. Eu não quero isso para mim. Então ele fez esse acordo. Falou, olha, por 10 dias você nos experimente. Veja, nós vamos comer eu e meus amigos. Você tem aí todas as outras pessoas. Tinha outros judeus lá? Hã? Claro que tinha. Onde está o nome dessas pessoas? Não é sequer mencionado. Porque teve alguns judeus dizendo, oba, é agora. Churrasco todo dia. Mas Daniel e seus amigos decidiram fazer diferença. O texto vai dizer assim, versículo 10. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao rei, versículo 11, ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Azarias, Misael, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que eles deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Deus é fiel. Deus olha você. Deus conhece você. Deus sabe as noites que você se ajoelha ao lado da sua cama. Deus recolhe as suas lágrimas. Deus conhece a sua história. Deus conhece os seus temores. Deus sabe quem você é. Deus sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Deus te conhece pelo teu nome. Deus sabe a tua história. Deus sabe quem você é e o que você será nas mãos dele. Deus sabe todas as coisas, mas Deus usa vasos limpos. Daniel quis em seu coração não se contaminar. E depois de 10 dias, um pouco mais que uma semana, eles estavam melhores, estavam robustos, estavam fortes. Eu aqui não posso dizer que foi a comida que eles comeram. Não posso afirmar isso. Mas uma coisa eu posso afirmar.
A fé no Deus deles mudou a história deles. Tem gente que não sabe o poder que é estar fazendo a vontade de Deus. Como isso é poderoso. Como a ação de Deus na vida de uma pessoa que se dispõe a fazer o que Deus quer, a agradar a Deus. Alguma vez você, em vez de pedir, Senhor, eu quero dinheiro, Senhor, eu quero saúde, Senhor, eu quero uma família, não sei o quê, Senhor, eu quero carro, Senhor, eu quero casa, você orou assim, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quiser. Senhor, eu abro mão até da carne, da comida, do que eu mais gosto. Eu abro mão disso, porque eu quero agradar o Senhor. E você acha que Deus lá do céu não está vendo você? E a Bíblia diz assim, Deus abençoou esses 4 jovens. E ao final de 10 dias, eles estavam mais robustos, mais alegres. Eles estavam com seus olhos entendendo as coisas que estavam acontecendo. Em 10 dias, eles foram transformados. Eles agora estavam se destacando de outras pessoas. Já não eram mais iguais. Nenhuma pessoa que se coloca na mão de Deus é igual. Não é massa, não é gado, não é um animal, não é massa de manobra na mão de gente. Mas é um servo poderoso e uma serva poderosa nas mãos de um Deus vivo. Faz diferença. Não é o que você come, mas é como você age em relação a Deus. E agora eles estavam ali de pé. E a Bíblia vai dizer que Deus concedeu um presente a eles. Você já ganhou algum presente de Deus? Tem gente que quer dinheiro. Tem gente que ora por essas coisas. Mas a Bíblia diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Você pode ter alguma coisa que você queira, mas com isso vem dor, vem preocupação, vem tristeza, vem angústia, vem uma agenda que você não consegue controlar, vem uma doença, vem uma má notícia. Mas quando Deus dá um presente a alguém, é bênção, é livre de qualquer fardo, é livre de qualquer peso, é leve. Sabe, eles foram abençoados. Mas quem tinha sido o líder desse pessoal? Quem que propôs algo especial? Não foi Daniel. Daniel influenciou esses seus 3 amigos. Eles, junto com ele, foram também e não comeram aquela comida. Mas a Daniel, Deus abençoou excepcionalmente. Nessa noite, eu convido você a ler um texto. Lá em Romanos 12, 1 e 2. Eu quero que você leia na sua Bíblia, apesar de ser projetado aqui. Se você tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Quero ler para você. Mas eu quero assim que nós vamos ler esse texto, mas tinha que ser de um jeito que você nunca leu. Você nunca leu esse texto desse jeito que você vai ler agora. Você vai ler prestando sua máxima atenção. Não vai pensar em mais nada, você vai dizer assim, Deus fala comigo nesses 2 versículos. Ouça a Bíblia. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Eu vou repetir. Pela compaixão de Deus, por esse Deus compassivo, esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso, esse Deus que olha para você, que conhece você, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o seu culto. Esse é o verdadeiro culto. Esse é o culto da razão, é o culto que você sabe o que está fazendo, sabe quem você está cultuando, sabe que agrada a Deus. Não é o culto de cântico, não é o culto de joelho no chão, não é um culto de lágrima, não é um culto de dízimo, não é um culto de vir à igreja, é um culto em que você diz, eu quero agradar a Deus, eu quero me apresentar a Deus, dizer, Deus, eu sou um culto a Ti.
Aqui está o templo. Aqui está uma pessoa que se dispõe a te cultuar. Aqui está alguém que quer abrir mão de tudo para cultuar a ti. Voluntariamente. O Senhor não me pediu, o Senhor não exigiu, mas voluntariamente. Porque o teu amor me atingiu, a tua compaixão veio sobre mim. E eu sei cultuar o Senhor. Isso é um culto racional. É um culto de decisão. É um culto de dizer assim, eu cansei de falsidade, eu cansei de hipocrisia, eu já não aguento mais viver essa religião. Muita gente vai embora da igreja, muita gente passa nesses bancos e vai embora e nunca mais volta, porque nunca entenderam o que é um culto, nunca entenderam o que é se entregar a Deus. Mas será que tem alguma vantagem nisso? Você vai perguntar, eu vou fazer esse culto e eu vou perder? Veja o que o texto diz, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o pasto que te dão, com a ração que te dão, com o lixo que esse mundo oferece para você. E eu não estou falando só de comida, eu estou falando da mídia, da televisão, da internet, dos livros, das pessoas que vomitam lixo na gente. Com as suas ideias que não agradam a Deus, com magia, com feitiçaria, as nossas crianças sendo bombardeadas com tudo que não presta. Com tudo que não agrada a Deus. Eu não vou falar aqui nessa noite sobre isso, mas as questões sexuais bíblicas, elas são verdadeiras e fiéis. Aceite a palavra de Deus, aceite a voz do Criador. Para o seu casamento, para o seu namoro, para o seu noivado, para a sua vida de solteiro, aceite a vontade de Deus na sua vida. Por quê? Por que eu não devo me conformar com o mundo? Por que eu não devo assumir a forma do mundo? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Eu pergunto a você, você gosta de comer alguma coisa? Todo mundo aqui gosta de sorvete? Serve esse exemplo? Sorvete, tá bom? Gosta? Muito bem. Se eu disser para você que o sorvete que eu estou tomando tá bom, você sabe o gosto? O que você tem que fazer? Você tem que experimentar você. Não adianta você experimentar por mim. Eu posso dizer assim, eu estou muito feliz, mas você não sabe. Mas você quer experimentar uma coisa melhor que sorvete? Você quer experimentar uma coisa melhor que a vida? Sabe quando você prende a respiração e aquela vontade incrível de respirar outra vez? Já passou por isso? Já ficou até meio roxo para tentar ficar sem respirar? E quando o ar entra no pulmão outra vez, você diz assim, não é assim? Muito bem. Você quer experimentar uma coisa? Olha como é a vontade de Deus. Experimenteis a boa, coisa boa. Coisa boa não é cerveja. Coisa boa não é vodka. Coisa boa não é cocaína. Coisa boa não é sexo. Coisa boa não é encher a barriga de comida. Coisa boa não é nada disso. Você quer experimentar uma coisa boa? Você quer experimentar uma coisa agradável? Ninguém que experimenta a vontade de Deus acorda com dor de cabeça no dia seguinte. Acorda em paz. Ninguém que experimenta a boa vontade de Deus vai ter que correr no médico para ver se pegou uma doença. Ninguém que experimenta a boa e agradável vontade de Deus vai ficar preocupado se vão mandar ele embora do serviço ou não. Ou se ele vai perder alguma coisa. Não, isso é para eu parar. Eu que pedi para pôr isso aí. Não esquenta não. Meu tempo acabou. Mas ainda tem uma coisa aqui. Perfeita. A vontade de Deus é perfeita para você. Você já experimentou uma roupa perfeita para você? Difícil achar, né? Pois eu te apresento uma coisa perfeita para você. Encaixa perfeitamente. Cai bem nas suas linhas. Cai bem no seu entendimento. Cai bem na sua mente. Cai bem no seu coração. Você experimenta uma coisa perfeita lá do céu, do trono de Deus para você. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Convido você a curvar a sua cabeça nesse momento. Senhor, ó Deus, de um povo inteiro, 4 pessoas, de 4 pessoas, uma. Senhor, olha para a nossa vida. Senhor, como o Senhor fez no passado, mostra aquilo que não te agrada. O Senhor manda pessoas para avisar a gente. O Senhor não é o Deus que não fala. O Senhor não é o Deus que não avisa. O Senhor é um Deus amoroso. Ó Deus, que essa noite seja uma noite especial da gente mudar a gente de dentro para fora e dizer: agora eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida. Chega de tentar fazer uma torre de Babel aqui, uma confusão, uma bagunça. Ó Deus, que o nosso coração esteja em sintonia com o teu coração. Abençoa a vida de cada um aqui. Senhor, se o teu Espírito tocou na vida de alguém para haver mudança, ó Pai, que haja mudança de verdade. Não sejam só palavras ou só uma decisão emocional, mas que seja uma decisão verdadeira. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mas ainda não terminei, viu, irmão? Eu que pedi para pôr horário aí, mas ainda Deus está me incomodando. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou a Jesus Cristo, você não pode experimentar a vontade de Deus, a não ser em Jesus. Não existe como você passar até a vontade de Deus sem passar pela pessoa de Jesus. Então, a decisão mais importante da vida de alguém é orar assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus justo, e eu sei que o Senhor mandou Jesus morrer lá por mim naquela cruz, e eu aceito aquele sacrifício de Jesus, e eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Sabe por quê? Porque sem Deus você não consegue obedecer a Deus. Sem a presença do Espírito de Deus, você é um desobediente contumaz. Nós somos psicopatas do pecado. Nós queremos pecar. Nós enganamos as pessoas para pecar. Nós fazemos de conta que está tudo bem e estamos pecando. Mas em Jesus, você recebe poder para ser servo de Deus. E eu convido você que nunca aceitou Jesus, você vai fazer isso nessa noite. Vamos curvar novamente a nossa cabeça. Vamos orar. Quem nunca aceitou a Jesus na sua vida, vai orar comigo em silêncio, no seu coração. Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Ó Jesus, arruma tudo na minha vida. Põe tudo em ordem, tira Babel do meu coração e põe o teu Espírito para que eu possa experimentar a tua vontade e viver contigo para sempre no céu. Eu aceito o teu sacrifício e eu aceito o teu senhorio em minha vida. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Você fez essa oração, saiba, no seu coração, de verdade, Jesus vai mudar a sua vida de dentro para fora. E você em poucos dias vai perceber isso. Que Deus abençoe sua vida. Todos vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar o hino 556, a oração para a noite, o cantor cristão. Mas não vá embora, porque nós temos ali atrás, lá em cima, uma comemoração dos aniversariantes. Vamos cantar esse hino, depois eu vou impetrar a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco e todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Amém. Podeis vos assentar.